Vibe Mundial FM. Na semana retrasada, nós falamos sobre EQM, experiência de quase morte. Na semana passada, sobre vidas após a morte. E hoje, dando sequência, claro, vamos falar sobre reencarnação. É um tema muito polêmico e interessante, né? Pois é, a curiosidade do ser humano em relação a vidas passadas não é de hoje, tá? Várias correntes do pensamento filosófico e religioso pregam o retorno à vida, tantas vezes quanto necessárias até a perfeita evolução espiritual. Ultimamente, até a ciência, através da física quântica, reconhece que existe uma estrada que poderia nos ligar a um registro cósmico que guarda informações de nossos passados. E esse mesmo pensamento, essa linha de pensamento é encontrado num fenômeno que Jung, que é psiquiatra, né, e psicólogo, chamou de sincronicidade. Historicamente falando, a teoria da reencarnação é tão antiga como a história do próprio homem. Os povos orientais sempre se mostraram sensíveis à crença na reencarnação, aceitando-a e atribuindo-lhe uma grande destaque religioso. O budismo e várias seitas hindus sempre acataram a reencarnação da alma. Apesar da crença na reencarnação ser um elemento predominante de muitas religiões orientais, ela também foi passada no antigo mundo ocidental. Inclusive, relatos de reencarnação também estão presentes nos depoimentos de grandes santos e doutores da Igreja. Orígenes, sábio cristão e mestre da Igreja, ensinava que todas as almas chegam a este mundo fortalecidas pelas vitórias ou debilitadas pelas derrotas de uma vida pregressa. Dizia que o nosso lugar neste planeta é determinado por nossos méritos ou deméritos do passado. Os débitos, né? Pois é. E essa afirmação, eu acho que traduz sua ampla confissão, né, Haddad, da sua crença viva na reencarnação da alma. Inclusive, São Gregório, né, também afirmou que a alma precisa purificar-se. E isso não acontecendo durante a vida na Terra, deve ser realizado em outras vidas futuras. E os antigos egípcios e gregos também tinham na reencarnação um dos pontos básicos de sua crença. Aliás, as antigas religiões greco-romanas acabaram influenciando a filosofia de famosos pensadores, tais como Platão, que acreditava que a alma reencarnava repetidas vezes. O próprio Pitágoras, né, matemático e pai da numerologia, afirmou ter sido em outra encarnação Eufórbos, ou Euforbos, não sei como traduz, o herói que participou da Guerra de Troia. E no Tibete, o Dalai Lama é considerado a reencarnação do seu antecessor. Verdade a propósito, né, Haddad? Você teve uma experiência muito gratificante, teve a oportunidade de conhecer aí um dos lamas. Para quem não sabe, lama, né, a palavra lama, é um termo geral aplicado aos mestres budistas tibetanos. E Dalai Lama é considerado o chefe do Estado, o líder espiritual do Tibete. Fala um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Essa experiência foi na década de 90, por volta dos anos 90. Onde eu participei de um congresso que ocorreu na LBV, Legião da Boa Vontade, do querido Paiva Neto. Na ocasião, estavam presentes membros da Associação Internacional de Educadores para a Paz Mundial, na qual, na época, eu fazia parte. E então tive a grande oportunidade de conhecer o Nati Prashad, que era o presidente dessa associação. E o vice-presidente, na época, era Charles Mersica, o vice-presidente. Certo? E nesse congresso, nessa reunião que houve, estava o pai do Michel, que foi reconhecido como um monge Rinpoche. Tá, na realidade, o nome dele agora é Lama Michel Rinpoche, né? Ele, aos 8 anos de idade, ele foi reconhecido como a reencarnação de um mestre budista tibetano. Mas só por volta dos 13 anos que ele se decidiu, né,
virar realmente monge. É, porque- Hoje, ele deve estar aproximadamente aí beirando os 40 anos de idade. Inclusive, ele escreveu um livro, É a Coragem de Seguir em Frente. Ele esteve aqui no Brasil, falou sobre o livro dele. E tem uma fundação também, né, de utilidade pública que ele fundou, que ele está trabalhando. É uma pessoa dedicada. E Bacana na isso. época, inclusive, quando ele foi anunciado como isso, ele era meio cético, meio descrente. Depois ele foi se adaptando, foi crescendo, foi evoluindo. E hoje virou esse ser magnífico. que ele se Sábio, encontra muita hoje. sabedoria. Eu teve uma entrevista dele no Jô Soares, Jô eu lembro disso, que ele Soares, é. quebrou o Jô Soares, quebrou as pernas, deixou sem palavras. O que é difícil, viu? O que é o Jô, difícil. né, não é mole, não. Bom, o espírito também, ele admite, né? O espiritismo admite a reencarnação, claro, né? Mas do que qualquer outra religião. Segundo a teoria espírita, as nossas almas reencarnam para que possamos o quê? Aprender, ter a chance de desfazer erros cometidos no passado, até que finalmente possamos nos livrar desses erros e ter evolução espiritual. Inclusive o próprio Kardec, olha que interessante, todo mundo o conhece como Allan Kardec, né? Mas é um pseudônimo que ele utilizava, porque ele reconhecia que teria sido em uma de suas encarnações um sacerdote druida, motivo que fez com que adotasse esse pseudônimo de Allan Kardec. Na Índia, até hoje admite-se a reencarnação da alma em corpos humanos, podendo a mesma, claro, retroagir e reencarnar em corpos de animais. A maioria das religiões acredita em reencarnação e consideram o caminho para a purificação e a salvação. O próprio Sansara, né, diz muito isso. O hinduísmo, que é a religião predominante da Índia, é a prática mais antiga do mundo, na realidade, né? Acho que é a prática mais antiga do mundo nesse sentido. Crê muito no Sansara. O que seria o Sansara? A cadeia de nascimento e mortes ligadas pela reencarnação. A roda da vida. No caso, né, controlar o Sansara seria o quê? A lei do karma. Gente, isso não é fácil, né? Isso é para poucas pessoas, por isso que reencarnamos diversas vezes. E os hindus, eles acreditam que todos os indivíduos, eles acumulam karma durante uma vida, tá? Boas ações geram bons karmas, más ações geram karmas negativos. Agora, o karma ele não é determinado ou regulado por nenhum Deus. Na realidade, ele é simplesmente adquirido pela pessoa e passado para suas vidas posteriores. O budismo também incorporou a crença hindu na reencarnação. A maioria dos budistas acreditam nesse ciclo de renascimento. Vibe Mundial 95,7. FM.